Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de curiosidades sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre personagens da Bíblia. As curiosidades de hoje, gente, são sobre os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo. Na verdade, todo mundo conhece Pedro e Paulo por suas diferenças, né? Pedro, um indivíduo mais sanguíneo, né, que amava Jesus, mas muitas vezes inconstante. Paulo, mais intrépido, mais tratorzão, né, para cumprir os objetivos. Obviamente, cada um teve um chamado específico. Pedro foi chamado para os judeus, Paulo para os gentios, e a gente poderia listar uma série de curiosidades a respeito das diferenças entre eles. Hoje eu vou falar para vocês de algumas curiosidades que muito provavelmente você não saiba de algumas delas, de semelhanças entre o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Mas antes de eu começar, eu já logo quero pedir a você que você se inscreva no meu canal, se ainda não fez, que curta, que compartilhe, que comente, clique no sininho e escolha lá todas as notificações para que você possa receber os vídeos novos, a notificação, obviamente, e dessa maneira você possa sempre estar sendo atualizado em conhecimento da palavra de Deus. Quero pedir também que você compartilhe a todos nos grupos de WhatsApp, assim muita gente vai poder receber estes ensinos que eu vou trazer aqui em termos de curiosidade. Bom, são 8 curiosidades, 8 semelhanças entre aquilo que aconteceu com Pedro e aquilo que aconteceu com Paulo. Bom, em primeiro lugar, Pedro curou um homem que era paralítico de nascimento. Está lá em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10. Bom, a gente sabe, né, daquele paralítico que ficava ali à porta formosa, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Paulo também curou um paralítico de nascença, lá em Atos capítulo 14, versículos 8 a 10. Primeira semelhança. Segunda semelhança. Pedro curava as pessoas somente pela sua sombra. A sombra de Pedro curava as pessoas. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16. E pessoas também eram curadas por Paulo, né, indiretamente através de lenços e aventais de uso pessoal dele, que as pessoas levavam e colocavam sobre as pessoas. Atos 19, versículos 11 e 12. Que coisa extraordinária, né? Que unção que esses homens tinham. Eles eram tão diferentes, mas o que eles tinham em comum era a unção do mesmo Deus, era a autoridade no nome de Jesus. A terceira curiosidade de semelhança entre eles é que os judeus ficaram com muitos ciúmes do ministério de Pedro. Lá em Atos capítulo 5, versículo 17, né? Mandaram ele parar de falar no nome de Jesus, né? Criou uma confusão lá. Mas os judeus também ficaram com ciúmes do ministério de Paulo. Atos 13, 45. Aliás, onde Paulo ia, tinha uma turba de judeus para persegui-lo, né? Então, ambos, tanto Pedro quanto Paulo, enfrentaram, né, esta perseguição por parte dos judeus. Em quarto lugar, Pedro certa vez confrontou Simão o mágico, né? Porque sabemos que magia é uma coisa que vem do outro lado, né? Do outro lado da força, não vem de Deus. E o apóstolo Pedro, na autoridade que ele tinha, ele confrontou Simão o mágico. Está lá em Atos capítulo 8, versículos 18 a 24. E Paulo também teve esse enfrentamento com um mágico chamado Elimas. Aliás, a Bíblia chama Elimas o mágico. Atos capítulo 13, versos 6 a 11. Obviamente, naquele tempo havia muita gente que buscava o poder, né? E esse poder que eles buscavam espiritual, muitas vezes era o poder da magia. Até a palavra, né, farmaqueia no grego é feitiçaria, porque muitas das feitiçarias, das mágicas, envolviam drogas, né? Então é uma curiosidade interessante também, né? Que ambos confrontaram pessoas que operavam, vamos dizer assim, no poder das trevas, mágicos. Quarta
curiosidade. A quinta curiosidade, gente, é que Pedro impôs as mãos sobre os samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Mas Paulo, semelhantemente, impôs as mãos sobre os efésios para que recebessem o Espírito Santo. Está lá em Atos 19, versículos de 1 a 6. A sexta curiosidade e semelhança entre os dois é que Pedro ressuscitou a Tabita, também chamada de Dorcas, Atos 9, 36 a 41. E Paulo, por sua vez, ressuscitou a Eúticos, Atos 20, de 9 a 12. A sétima e penúltima curiosidade é que Pedro foi enviado ao centurião Cornélio. Pedro estava ali em Jope, na cidade de Jope, na casa, né, de Simão, o curtidor, e ele teve uma visão daqueles lençóis com animais que desciam, e Deus mandou comer, e ele dizia, eu não vou comer, e Deus falou, não, o que eu santifico você não chama de impuro, e ele acaba então indo, porque 2 homens foram enviados de Cornélio, e ele ali levou a palavra da salvação. Cornélio aceitou Jesus, foram batizados todos no Espírito Santo, e foi tremendo, mas tudo isso por causa de uma visão. Paulo também tem uma experiência a respeito de visão, mas de maneira contrária, oposta, porque no caso aqui foi Ananias, né, lá da cidade de Damasco, né, que recebeu uma visão para que fosse até Paulo para orar por ele, para que ele recobrasse a visão e que ele recebesse, né, o Espírito Santo e começasse o seu ministério. Está lá em Atos capítulo 9, versos 10 a 19. Mas os dois, semelhantemente, tiveram algum envio por conta de uma visão. Pedro foi enviado a Cornélio e Ananias foi enviado a Paulo. Bom, a oitava curiosidade e semelhança entre eles é que Pedro foi livre da prisão milagrosamente. Lá em Atos 12, versículos de 1 a 11, né? Você sabe que Paulo estava preso e a igreja estava orando, e de repente Deus envia anjos, e os anjos entram ali, pegam pegam Pedro, tocam nele, ele é liberto ali das algemas, ele sai andando no meio de todo mundo e ninguém os vê. Milagrosamente, ele foi liberto da prisão, Pedro. Mas Paulo também foi liberto milagrosamente, né? Vocês se lembram disso lá em Atos 16, de 25 a 34, quando ele e Silas estão orando lá no lugar mais escuro, né? Louvando ao Senhor, acorrentados. Deus manda um terremoto e eles saem livres. Ali aquele centurião ficou desesperado, achou que ia perder a vida, achou que ia ser acusado e, portanto, quis tirar a vida. E o apóstolo Paulo falou, não, calma, nós estamos aqui. E falou de Cristo para eles e ainda profetizou, e tu e tua casa, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Gente, a verdade é que o ministério destes dois apóstolos foi extraordinário, foram colunas, e eles ainda têm de bônus aqui, os dois morreram martirizados por conta do imperador Nero, né? Pedro, a história diz que foi crucificado de ponta cabeça, e no caso Paulo morreu no calabouço. Alguns acham que ele pode ter sido decapitado ou até morreu de enfermidade no inverno cruel de Roma. Então ambos morreram, né? Comecei prometendo 8, mas aqui veio uma 9ª semelhança entre os dois e eu acabei dando de bônus para vocês. Quero pedir que, se você curtiu essas curiosidades que instruem, né, que trazem para você até muitas vezes ilustração para o seu sermão ou para o seu estudo de célula, que você compartilhe, que você curta, que você comente, para que o YouTube possa, vamos dizer assim, entender que esse vídeo é relevante para você e notificar muita gente a respeito dele. Beijo no seu coração, Deus abençoe em nome de Jesus.